Olá, tudo bem com você? Que legal ver você aqui comigo em mais um vídeo. Eu confesso que eu não ia falar sobre esse assunto, mas nesta semana surgiu uma enxurrada de posts nas redes sociais falando sobre a bissexualidade do super-homem, o novo super-homem. Muitas pessoas indignadas postaram o super-homem tendo um romance com uma Mulher Maravilha e um bebê no colo. Outros colocaram um beijo romântico deles numa cabine telefônica. Indignados, faziam alusão à defesa do relacionamento hétero do super-homem como sempre foi. Muitos diziam, sempre foi assim, por que mudar agora? Por outro lado, um grande número de pessoas apoiaram a ideia. Muitas delas, ao lerem sobre essa mudança, começaram a chorar, dizendo que nunca pensaram em suas vidas que seriam capazes de se enxergar no super-homem. Mas e vocês? Já tiveram a curiosidade de saber o que a Bíblia diz sobre a bissexualidade? Antes de falarmos sobre isso, entra nas minhas redes sociais e se inscreve no meu canal. Faz uma busca lá pelo meu nome, Júnior Prato, e se inscreva lá. E compartilhe os vídeos com seus amigos também, ok? O canal está com um conteúdo muito legal, os vídeos estão super interessantes e eles vão com certeza te ajudar espiritualmente. Entra lá. Mas voltando ao assunto da bissexualidade, o que a Bíblia fala sobre a bissexualidade? Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 19, e nós vamos ler juntos os versos 5 em diante. A Bíblia diz assim, preste atenção. Os homens da cidade, e o texto se refere aqui à cidade de Sodoma, chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui para fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Apesar do texto bíblico se referir ao pecado dos homens de Sodoma, nós podemos tirar daqui algumas informações sobre a preferência sexual que eles tinham ao pedir que Ló levasse seus visitantes para fora para terem relações sexuais com eles. Para vocês terem uma ideia do contexto dessa história, Ló, sobrinho de Abraão, se estabelecera na cidade de Sodoma, que ficava no vale de Sidim, próximo ao Mar Morto, ali no Oriente Médio, e fazia divisa com outra cidade chamada Gomorra, que possuía as mesmas características de Sodoma. Aqueles homens que chegaram à casa de Ló eram anjos, designados por Deus para duas tarefas. A primeira tarefa era tirar a família de Ló daquele lugar, salvando assim a sua família, e a segunda tarefa era destruir Sodoma e Gomorra, porque os seus pecados haviam atingido o limite da paciência de Deus. Aqueles homens queriam ter relações homossexuais com os anjos, e mesmo muitos defendendo que anjos não têm sexo e isso não caracterizaria uma relação homossexual, se você observar o verso 2 de Gênesis 19, Ló recebe os anjos dizendo: meus senhores, e isso está no sexo masculino, por favor, acompanhe-me à casa de seu servo. Apesar do texto não falar em bissexualidade, com a maior segurança eu digo que isto era o provável que acontecia naquela cidade, para que Deus a quisesse destruir. Além das relações sexuais que eles mantinham com pessoas do mesmo sexo, eles não tinham preferência nem com quem e nem com o que. Muito que provável, eles praticavam o heterossexualismo, o homossexualismo, o bissexualismo, sexo em grupo e também a zoofilia, que é o sexo com animais, e outros mais que não são nem classificados, pode ter certeza. E por esses motivos relacionados à sexualidade desenfreada, Deus destruiu aquelas cidades. É claro que existiam outros pecados de diversas ordens, mas a Bíblia é clara ao destrinchar o pecado da sexualidade desenfreada como um dos principais motivos, entre eles, a bissexualidade. Mas nós estamos aqui falando sobre bissexualidade. Vocês sabem o que é bissexualidade? Eu nem perguntei.
Wikipédia define a bissexualidade como uma atração romântica ou sexual voltado tanto a homens quanto a mulheres. Outra definição é a atração sexual por pessoas de qualquer sexo ou gênero. Isso não significa uma atração sexual igual por ambos os sexos. Nesse tipo de relação, pode existir maior preferência por algum sexo do que por outro. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 9, a Bíblia é clara. Ela diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas de relações sexuais com pessoas do mesmo sexo de qualquer espécie. A Bíblia é clara que relações com pessoas do mesmo sexo é abominável ao Senhor. E estas pessoas não entrarão no reino dos céus. Quando começou o assunto sobre a bissexualidade do novo super-homem, muitas pessoas com orientação sexual hétero defenderam que isso faria muito mal à formação sexual de seus filhos. Uma amiga disse que era simples resolver: não comprar essas edições em quadrinho para os seus filhos. Mas o maior problema é que estas mesmas histórias chegam até as nossas crianças pelo YouTube infantil, por memes, plataformas e games, pelas redes sociais em geral. E quando o assunto é polêmico como esse, as crianças ficam interessadas e procuram por si só. Muitas vezes, sem os pais saberem. A DC Comics, editora norte-americana especializada em histórias em quadrinhos, anunciou que já em novembro de 2021, nesse mês que nós estamos, John Kent, o novo super-homem, substituirá seu pai Clark Kent na trama. E que ele será retratado em um relacionamento do mesmo sexo com o seu melhor amigo na história. O DC Comics fez o anúncio do Super-Homem no National Coming Out Day, traduzindo, Dia da Saída do Armário. No dia anual da conscientização LGBTQI, comemorado aqui nos Estados Unidos. Que ironia. Agora pasmem, o roteirista da série chamado Tom Taylor disse que quando lhe ofereceram o trabalho pela primeira vez, ficou imaginando como o super-homem deveria ser nos dias de hoje, seguindo as tendências atuais. É muito difícil para uma pessoa com esta orientação sexual modificar o seu estilo de vida, mas é possível. Muitos já conseguiram entender a vontade de Deus e conseguiram estabelecer novos hábitos de pensamentos e ações pelo poder do Espírito Santo. Deus está à disposição e inúmeras promessas de sua palavra confirmam a sua disposição para perdoar e o seu poder para transformar. Nós estamos percebendo que a tendência dos seres humanos é serem como os homens antediluvianos. O próprio Jesus previu isso em Mateus 24. Para um tempinho, e leia o capítulo todo de Mateus 24 para você ver se não é isso. Uma das características dos homens antes da volta de Cristo, e quando eu digo homens, me refiro também às mulheres por aqui. Homens se refere ao gênero humano. Seria de não ter mais amor pelas pessoas. Essas seriam as características dos homens antes da volta de Cristo. Em Mateus 24:12, Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E essa iniquidade, descrita no verso, denota os muitos gêneros sexuais. As pessoas estariam completamente desorientadas, sem saber para onde ir. Vazias, querendo dar e receber amor, sem saber de quem e para quem. Agora, o verso traz uma estatística. A palavra muitos, nas entrelinhas, quer dizer não todos. E que alguns poucos manteriam a chama do amor acesa. E esses são aqueles que fazem a vontade de Deus. Muitos dizem que não existe um padrão para o amor. Ele é todo válido. Essas pessoas dizem para você se desagarrar dos preconceitos, dos conceitos pré-definidos,
das fórmulas e dos tabus. Dizem que o amor foi feito para simplesmente existir. Mais vale toda forma de amor do que uma única forma de discriminação. Mas estas mesmas pessoas que defendem toda a forma de amor livre, discriminam, em contrapartida, a forma de amor que Deus pediu em sua palavra. E qual deve ser a nossa contrapartida com estas pessoas? Nossos amigos que gostam de pessoas do mesmo sexo ou são bissexuais precisam que você ensine a eles a vontade de Deus. Depois, eles precisam de apoio e aceitação, compreensão e compaixão em lugar de atitudes comuns de rejeição e desprezo. Eles necessitam serem aliviados de suas cargas e sentimento de culpa e muitas vezes de inferioridade. Ajuda muito informá-los que eles não são maus pelo seu modo de viver e que Deus os ama e muito. Muitos precisam da ajuda de amigos sinceros e até mesmo de um profissional qualificado, se possível. Muitos podem encontrar encorajamento para enfrentar os seus sofrimentos ao desenvolver a crença de que há um Deus amigo que os ama e os perdoam se existir arrependimento. Oriente. Leve uma esperança real aos seus corações. Transmita conhecimento, mostre amor e aceitação, encoraje a mudança. Mostre Jesus a eles, não somente nas folhas da Bíblia, mas em seus atos. Lembre-se, todos os pecados são passíveis de arrependimento e perdão. E o verdadeiro amor é a força mais poderosa do mundo. É o elo que liga pessoas umas com as outras e com Deus. O verdadeiro amor não depende de quem recebe amor. A pessoa que ama decide amar porque quer amar. Amar como Cristo quer que amemos é uma decisão. E a decisão mais poderosa do mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento pedir que o Senhor nos oriente com relação à bissexualidade. Nós sabemos que a mídia vem colocando à nossa frente esses assuntos e que o Senhor possa nos dar discernimento da Tua verdade, de como o Senhor quer que nós amemos as pessoas. Por favor, que o Senhor também proteja as nossas crianças, que elas cresçam nos Teus caminhos e com o Teu entendimento, Senhor. Fica conosco. Nos dê liberdade plena ao conhecermos a Tua Palavra para esses últimos dias em que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bom que você ficou aqui comigo. Na próxima semana nós temos um vídeo super legal, um tema super polêmico, mas que vocês vão ver que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje em dia. Não perca, eu já falei para vocês, os vídeos estão super interessantes, vai fazer uma diferença na tua vida espiritual. Vai lá no meu canal e se inscreva, tá bom? Fica com Deus, que essa semana possa ser uma semana de bênçãos para você, tá certo? Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.